Eu tô esperando vocês, né? Pode sentar, mano. Fica de boa. Você faz pra fazer igual. Ah, vai, chega aqui mais perto então. Não, mas tem erro não, mano. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Willis Mário, eu sou analista do RH Corporativo e hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre comunicação de excelência para recursos humanos. Quando a gente começa a falar de comunicação, o que é a comunicação? Comunicação nada mais é do que uma transmissão de ideia. Se você transmite uma ideia das mais diversas formas, através de um gesto, através daquilo que você está falando, você está se comunicando com algo ou com alguém. E como que a gente vai saber se a nossa comunicação está sendo eficaz ou não? Hoje, a comunicação está um pouco mais complicada justamente por conta da miscigenação de culturas, das diversas formas que as pessoas têm de se comunicar, por exemplo, nas redes sociais, através do e-mail corporativo, que a comunicação, que a forma com que você escreve é completamente diferente, grupos no próprio WhatsApp, né, um grupo da família. Cada âmbito você vai ter uma comunicação um pouco diferente e você tem que se adaptar para cada âmbito que a gente está falando aqui. As pessoas, então, nas suas funções, elas precisam cada vez mais atuar com muita rapidez para poder conseguir executar suas tarefas diárias, né? E para que elas consigam executar essas tarefas diárias, elas têm que se comunicar de uma maneira muito clara. Então, mais uma vez, para você se comunicar de uma maneira muito clara, você tem que se adaptar ao ambiente que você tá tentando transmitir algum tipo de mensagem. Comunicar-se hoje em dia, então, é muito mais do que jogar informação como se fosse uma bola de futebol. Não dá simplesmente para você sair despejando um monte de informação. Você tem que pensar principalmente se a outra pessoa com que você está se comunicando está verdadeiramente absorvendo aquilo que você gostaria de transmitir. Você sempre fica satisfeito com a forma com que as pessoas falam com você? Provavelmente a resposta é não, né? Quantas vezes você ouviu um não e teve que sair aborrecido ali de algum local? Claro que esse não, ele poderia ser muito mais trabalhado, a ponto de você compreender o motivo daquele não. Quando você recebe um não seco, por exemplo, você, claro, se fecha, fica chateado, mas se você entende uma perspectiva, se você tem uma justificativa daquilo que levou até o não, provavelmente você vai conseguir absorver aquela informação de uma maneira um pouco mais simples, né? De uma maneira um pouco mais sutil e agradável para você. Busca aí na tua memória uma conversa que você teve que tenha ficado com uma sensação desagradável para você. Não porque você se sente culpado com o que disse, mas um pouco frustrado porque no fundo sabe que poderia ter sido menos agressivo, mais assertivo, mais empático. Lembrou? Tem uma teoria prática que às vezes se confunde com o modelo educacional, que busca justamente entender essas curvas perigosas da linguagem, esses ruídos na comunicação. Ela surgiu com um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg, que aos 9 anos de idade precisou ficar 3 dias trancado dentro de casa devido a conflitos raciais no bairro que ele morava em Detroit. O resultado disso é que 40 pessoas morreram. E ele, por ser judeu, sentir na pele o preconceito, passou a se perguntar como funciona esse pensamento e essa comunicação que leva as pessoas a serem tão violentas. No decorrer da vida acadêmica do Marshall Rosenberg e em contato com o estudo de outros pesquisadores, eles rastrearam que há mais ou menos uns 8.000 anos atrás, quando a nossa sociedade deixou de ser de caça e coleta e passou a ter estruturas de poder, que registros de violência começaram a aparecer. Passamos a nos organizar de uma maneira onde poucos diziam ter direitos de nascença em relação aos outros, falando que suas famílias haviam nascidas próximas a algum Deus. O que quer que tenha sido, uma linguagem de dominação passou a se desenvolver, onde você classifica se as pessoas são boas ou más, normais e anormais, reais ou divinas. Para fundamentar essa estrutura de dominação, os poucos superiores diziam saber o que era certo e o que era errado. E para se manter no poder, eles usavam táticas de punição, de recompensa, culpa e vergonha. Essa linguagem de dominação passou a se desenvolver e precisava justificar essas táticas de forma que expressasse uma justiça sobre o que uma pessoa merecia ou não. A partir daí, nossa comunicação não desenvolveu muito e estamos assim desde então.
comunicação empática, como também é conhecida, busca trazer essa nossa interação num nível mais natural, onde avaliamos se as nossas necessidades foram atingidas, ao invés de dizer se uma pessoa é uma coisa ou outra, se está certo ou se está errado. Saímos do modo polarizado de enxergar a situação, para percebermos quais são as nossas necessidades, se elas foram atingidas ou não, e se não foram, como podemos supri-la. A ênfase está em expressar sentimentos e necessidades, ao invés de críticas e juízo de valores. A comunicação não violenta baseia-se na ideia de que o ser humano, todo ser humano, tem a capacidade da compaixão. E só recorre à violência quando não consegue perceber outro recurso ou quando suas necessidades não são atingidas. Ela busca desenvolver uma linguagem e uma cultura de expressão que resolva os conflitos ao invés de criá-los. Não é ser bonzinho ou falar baixinho, é permitir aprofundar em questões de forma menos impositiva. É olhar para as coisas difíceis, saindo da lógica da culpa, do certo e do errado. A comunicação não violenta pode ser usada tanto entre países que têm conflitos e guerras religiosas, quanto em tribos e gangues. Ela também é usada no ambiente corporativo, no ambiente educacional, no familiar, enfim, ela pode ser usada em qualquer lugar. E você? Como anda a sua comunicação? No seu trabalho? Com seus clientes? Na sua família? Com seus familiares? Nas suas relações de amizade? Eu espero sinceramente que essas informações contribuam para ampliar a sua consciência e melhorar a sua vida e a sua comunicação. Até a próxima! Então, como a gente acabou de ver, a comunicação ela precisa ser muito além do que transmitir uma mensagem. Ela tem que ser uma comunicação que seja verdadeiramente eficaz. E uma comunicação eficaz no cenário organizacional transforma a atitude das pessoas. Isso é importante. Quando você comunica uma mensagem dentro do ambiente de trabalho, essa mensagem ela tem que alavancar as outras pessoas. Ela tem que suprir bons resultados. Todos sabemos que um dos maiores gaps existentes nos mais diversos ambientes corporativos é a falha na comunicação. Então, se você está em uma reunião, te passa uma demanda, te passa uma tarefa e você não teve uma comunicação ali assertiva, definitivamente você pode executar um trabalho que não condiz com a expectativa do demandante. E isso é muito ruim. Então, transmitir as informações com clareza e você absorver essas informações com clareza se torna extremamente importante dentro do nosso trabalho, dentro das organizações. Então, assim como criar essa essência e esse hábito em todos, independentemente de cargos ocupados, faz com que os processos tenham um bom andamento e as demandas sejam executadas com muito mais facilidade, tornando assim muito mais fácil também o alcance dos objetivos e resultados extraordinários. Então você tem apenas uma chance para fazer com que a sua comunicação ela seja verdadeiramente assertiva. Eu vou passar aqui para vocês então 7 dicas que vão ajudar você, né, a passar a informação com clareza com o seu interlocutor. Então, primeira dica, identifique o alvo e o que você tem que comunicar. Então, lembra lá no comecinho que eu falei qualquer maneira com que você se comunica? No grupo de WhatsApp da família, em um e-mail corporativo, em uma roda de amigos é diferente? E é justamente nisso que você tem que focar. Então, se você está falando no ambiente corporativo, talvez um tom mais formal, que seja um pouco mais direto, faça sentido. Talvez se você está entre um grupo de amigos, um tom mais descontraído faça mais sentido e eles absorvam um pouco melhor. Elabore o discurso e conheça o assunto. Isso é muito básico. Então, se você quer transmitir uma mensagem, antes de qualquer coisa, você tem que dominar essa própria mensagem. Aí você sintetiza aquilo que você quer falar e transmite com o máximo de clareza possível para o seu interlocutor. Transmita sua comunicação verbal, não verbal, escrita corporal, slides, etc. É muito importante lembrar que a comunicação, assim como eu falei lá no início também, ela é muito além do que você despejar palavras, né? Quando você se movimenta, o tom da sua fala, o que você escreve, lembra lá do cinema mudo. Apesar de não ter nenhum tipo de palavra, ainda assim eles transmitiam uma mensagem. Então, você pode transmitir a sua mensagem das mais diversas formas possíveis.
faça uma análise crítica sobre como essa comunicação foi recebida e se foi realmente compreendida. Então verifica se a outra pessoa está realmente fazendo carinha de entendi, não entendi. Analise aquilo que você está falando. Será que ficou claro? Inclusive, pergunta para a pessoa se ela teve compreensão. Então você entendeu? Ficou claro para você? Não tem problema, isso te ajuda. Tenha argumentos para as reações que sua comunicação poderá desencadear. Então, quando você argumenta, contra-argumenta aquilo que as pessoas te perguntam, você mais uma vez tira as dúvidas dela e a comunicação fica mais clara. Esteja preparado para situações novas e coloque-se sempre à disposição para resolvê-las. Então, se você tem uma situação adversa quando você está falando, não tem problema, calma, respira e resolve da melhor maneira possível, tira todas as dúvidas. Avalie os resultados e aprenda com eles. Então, se, por exemplo, você delega uma função, se você delega ali uma tarefa e a outra pessoa não executou tão bem, ou se a pessoa não compreendeu tão bem, avalie. Será que você transmitiu aquela mensagem da maneira mais clara possível? Você se lembra do brand? A gente conversou há pouco em relação ao brand, né? O mais importante é que a gente melhore, né, a nossa comunicação a cada dia. A sua imagem e a imagem da corporação que você representa, ela vai estar atrelada justamente àquilo que você está falando. Então, vivencie aquilo que você está falando. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um gap de uma competência muito importante, que é comunicação assertiva. Muitos profissionais não percebem, mas acabam ficando pelo meio do caminho da escalada corporativa por conta desse ponto de desenvolvimento. Ter uma comunicação clara, objetiva e assertiva faz muita diferença. Um dos principais erros cometidos é a prolixidade. Você sabe o que é isso? Prolixo é aquela pessoa que fala, mas a gente não consegue entender qual é o ponto que ela quer chegar. Ou então pessoas que dão tantas voltas na comunicação para conseguir colocar seu ponto de vista que muitas vezes já perderam sua audiência. Ou seja, tornaram-se enfadonhos e as pessoas já deixaram seus pensamentos ir embora há muito tempo. Você já se viu nesta situação? Todos nós sabemos da correria que é um dia de trabalho. São muitas reuniões, tantas demandas. Então, se a pessoa não é objetiva e acaba consumindo mais tempo dos outros, ela corre o risco de ser até mesmo evitada. Não é raro a gente ouvir as pessoas nas empresas comentando sobre o estilo de comunicação de outras pessoas. Às vezes, se é um momento de maior pressão ou correria, essas pessoas deixam de ser chamadas para momentos importantes. Se este é seu caso, eu vou dar 3 dicas para você sair dessa situação. A primeira dica é: analise se você é prolixo apenas na fala ou também na escrita, nas ações, no pensamento. Se este for o seu caso, você vai precisar rever o seu modelo mental. No mundo digital, agilidade e objetividade valem ouro. O segundo ponto é treinamento. Isso deve acontecer na prática. Você mesmo pode se impor um limite de tempo quando for conversar com o cliente, com a sua equipe ou com o seu gestor. Que tal 5 ou 10 minutos para colocar um assunto, início, meio e fim? Você vai perceber que você não precisa mais do que isso para colocar seu assunto com objetividade. Você já deve ter ouvido que empreendedores em startups têm 5 minutos no máximo para fazer um pitch. Então, será que você não consegue entender uma ideia de dia a dia neste mesmo tempo? E o terceiro e último ponto é investir um tempo em planejamento. Ao invés de investir horas em reuniões que são pouco produtivas, separe 30 minutos para você se planejar antes das reuniões. Qual é o assunto? Que resultado que você espera? Como você vai argumentar e persuadir as pessoas? Depois, tente fazer essa reunião em no máximo 20 ou 30 minutos. Com o tempo, você vai ver que precisa cada vez menos tempo para se preparar e vai ser ainda mais efetivo. Hoje em dia é extremamente importante que a comunicação ela faça parte da experiência do cliente. Muito se fala sobre novo mercado, sobre branding, enfim. A gente precisa simplesmente tornar a comunicação parte daquilo que o cara gostaria de comprar. Então, quando a gente verbaliza coisas que o nosso cliente gosta de ouvir, esse cara ele fica muito mais aberto a abraçar aquilo que você está vendendo ou a executar algum tipo de função. Sempre deixo aqui para vocês algumas indicações, então se aprofunde, tá? Tem aqui 4 livros que eu recomendo fortemente que todo mundo dê uma lida. Comunicação nas organizações, Excelência no atendimento ao cliente, esse é excelente também. Comunicação não violenta e o jeito Disney de encantar os clientes, que também é bem legal.
Então, se você chegou até aqui, parabéns, é hora de colocar tudo aquilo que a gente verbalizou, que a gente conversou aqui um pouquinho em prática. Eu encontro vocês, então, depois. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tudo bem aí? Tudo certo aí? Algum ponto, Jefferson?